Se você gosta dessas histórias emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Eu aprendi muito cedo que chorar não enche barriga. Minha mãe dizia isso quando eu era pequena, e eu não entendia direito o que ela quis dizer, até o dia em que entendi de verdade, não com a cabeça, com o estômago vazio. Me chamo Teresa, e se tem uma coisa que a vida me ensinou é que ela não avisa quando vai chegar, não manda recado, não bate na porta com cuidado. Ela só vem, de uma vez, com tudo, e quando você olha para o estrago, já não tem mais nada para segurar. Nasci no interior, naquele tipo de lugar que não aparece no mapa, mas que aparece nas costas de quem foi criado lá. A pobreza não era novidade para mim. Era vizinha, morava do lado, tomava café de manhã junto, dormia na mesma cama. Cresci aceitando que certos dias a barriga ficava vazia e que isso não era motivo de vergonha. Era só vida, do jeito que a vida era pra gente. Mas teve um dia que a pobreza parou de ser vizinha e virou morador dentro de mim. Esse dia foi quando perdi o Renato. Renato era meu marido, pai dos meus filhos. Era o tipo de homem que não prometia muito, mas cumpria tudo o que prometia. Não era de palavras bonitas, não era de abraços na frente dos outros, não era de discurso, era de presença. E quando ele estava, a vida fazia sentido de um jeito simples, sem precisar de explicação. A gente teve 2 filhos juntos. Helena nasceu primeiro, com 7 anos hoje. Os olhos do pai, o jeito calado da mãe, uma seriedade de criança velha que às vezes me assusta. Depois veio Caio, 4 anos, todo movimento, todo barulho, todo vida. Olhar para o Caio é ver o que a alegria parece quando ainda não foi machucada pelo mundo. E depois veio o bebê que ainda estava crescendo dentro de mim quando tudo desabou. 3 meses de gravidez. Renato morreu antes de saber. Não vou entrar nos detalhes. Não porque eu não me lembro. Eu me lembro de tudo, com uma precisão que machuca, mas porque tem coisas que a gente não deve ao mundo inteiro. Algumas dores são só suas. Renato morreu, e com ele foi embora o único pedaço de chão firme que eu tinha. Fiquei viúva com 31 anos, 2 filhos pequenos, uma gravidez escondida ainda e um buraco no peito que o vento entrava por todos os lados. A família dele sumiu rápido. Esse é um negócio que muita gente não fala, mas acontece. Quando o homem vai, a família dele vai junto, como se a gente nunca tivesse feito parte, como se os anos e os filhos e o sofrimento compartilhado fossem coisa de ninguém. Foram embora com a herança, com as ferramentas, com o gado que tinha sobrado. Me deixaram com a casa, que era velha, e com as crianças, que eram minhas. Minha própria família ficou longe. Não por maldade, por distância, por dificuldade, por aquela coisa triste que acontece quando todos estão no sufoco ao mesmo tempo e ninguém tem mão sobrando para estender. Então ficou eu, só eu, com 2 crianças, uma barriga crescendo e um mundo que continuava girando como se eu não tivesse acabado de perder tudo. Tem uma coisa que viúva aprende que ninguém ensina. O luto não é uma fase, não é um período que passa, é uma sombra que anda junto, às vezes mais pesada, às vezes mais leve, mas sempre ali, do lado, respirando no seu pescoço, te lembrando que uma parte de você foi embora junto com ele e não volta mais. Mas eu não sou o tipo de mulher que para, não porque eu seja forte do jeito que as pessoas dizem, aquela força de cartaz, de frase bonita. Eu sou forte do jeito feio, do jeito que dói, do jeito que você continua não porque quer, mas porque não tem outra saída. Porque tem 2 filhos olhando para você, esperando que você saiba o que fazer. E você não sabe, mas não pode deixar aparecer. Então eu continuei. Fui atrás de trabalho. Lavei roupa para fora. Ajudei na roça de uma senhora mais velha em troca de comida. Vendi o pouco que tinha de valor. Fiz tudo o que eu sabia fazer e algumas coisas que eu não sabia, mas aprendi na necessidade. Por um tempo deu,
Mas a vida tem uma crueldade silenciosa. Ela deixa você pensar que está equilibrando e aí tira o chão de novo. A gravidez foi avançando. Meu corpo foi pedindo mais do que eu tinha para dar. Os trabalhos foram escassando, porque viúva grávida assusta patrão, assusta vizinha, assusta todo mundo. Como se a minha situação fosse contagiosa, como se chegar perto de mim fosse trazer azar. E foi assim que chegou aquela noite. Aquela noite que eu nunca vou esquecer enquanto eu viver. Eu fui até a despensa, que já fazia tempo que era só uma prateleira e uma lata, e peguei o saco de farinha que estava no canto. Eu sabia que estava quase vazio. Sabia, mas ainda tinha uma esperança besta, daquelas que a gente guarda sem querer. Virei o saco de cabeça para baixo, esperiei. Caiu um pó branco no chão de terra. Só isso. Fiquei olhando para aquele pó no chão por um tempo que não sei dizer quanto foi. Pode ter sido 1 minuto, pode ter sido mais. Atrás de mim, na única cama do quarto, Helena e Caio dormiam, sem saber que iam acordar com fome, sem saber que a mãe estava em pé no meio da cozinha às 3 da manhã, com a mão no saco de farinha vazio, tentando entender como tinha chegado até ali. Eu passei a mão na barriga. 3 meses. Uma vida que ainda não tinha nome. Uma vida que dependia de mim num momento em que eu mal conseguia sustentar as que já estavam aqui. E eu sussurrei, tão baixo que nem eu mesma ouvi direito. Me perdoa. Eu não sei se vou conseguir. Não chorei. Já fazia tempo que eu não chorava de verdade. O choro tinha ido embora, junto com a farinha, junto com o Renato, junto com tudo que vai quando a vida decide levar. Restou só aquele aperto no peito, aquela coisa seca e pesada que não tem nome certo. Sentei no chão de terra e fiquei ali, pensando, não no que eu ia fazer amanhã, não nos planos, não nas possibilidades. Pensando só no agora, naquele momento, naqueles 2 filhos dormindo, naquele bebê crescendo, naquela noite que não tinha fim. E foi naquela noite que eu tomei uma decisão. Se era para pedir ajuda, e eu nunca tinha pedido ajuda na vida, porque me ensinaram que isso era fraqueza, que isso era vergonha, que mulher que se vira não precisa baixar a cabeça para ninguém, mas se era para pedir, que fosse pelos meus filhos. Por mim, eu aguentaria. Sempre aguentei. Mas por eles, por Helena, por Caio, pelo que crescia dentro de mim, eu faria o que precisasse ser feito, mesmo que doesse, mesmo que me custasse tudo que ainda me restava de orgulho. Me levantei do chão, limpei a mão na saia e decidi que quando o sol nascesse eu ia caminhar até a fazenda que ficava do outro lado da estrada de terra. Aquela que eu passava de longe, que eu via a fumaça saindo da chaminé nas manhãs frias, que eu nunca tinha tido coragem de me aproximar. Eu não sabia o que ia encontrar do outro lado daquela porta. Eu não sabia que aquela caminhada ia mudar minha vida. Eu só sabia de uma coisa. Meus filhos não podiam acordar com fome mais uma vez. Capítulo 2. Pronto para escrever. Diga quando quiser continuar. Continue do 2:29, capítulo 2, o saco vazio e a caminhada. O sol ainda não tinha nascido quando eu acordei eles. Não que eu tivesse dormido. Passei a noite toda sentada na beira da cama, ouvindo a respiração dos dois, contando os segundos como se isso fosse me adiantar alguma coisa. Tem noites assim, que não passam, que ficam paradas no meio do tempo, que parecem que Deus esqueceu de virar a página. Quando o céu começou a clarear lá fora, aquela cor roxa escura que vem antes do azul, eu passei a mão no cabelo, me levantei e fui acordar Helena primeiro. Ela abriu os olhos e me olhou. Não perguntou nada. Helena é assim, 7 anos e já tem o olhar de quem aprendeu a ler o silêncio da mãe. Quando eu estou bem, ela brinca. Quando eu estou pesada, ela fica quieta do lado. Naquele dia ela me olhou, viu o que tinha no meu rosto e não abriu a boca. Só se sentou na cama e começou a calçar o chinelo sozinha. Isso me partiu o coração de um jeito que fome nenhuma partiu. Criança não devia saber fazer isso. Criança devia acordar reclamando, devia pedir café,
Devia perguntar se ia ter pão com manteiga. Criança devia ser criança. E a minha filha de 7 anos já estava calçando o chinelo em silêncio porque sabia, sem que eu dissesse nada, que a situação era séria. Depois, acordei o Caio. Caio é diferente. Caio veio no mundo com uma energia que não combina com dificuldade. Ele empurra a tristeza para fora só de existir. Acordou espirrando, esfregou os olhos, me deu um sorriso torto que é idêntico ao sorriso do pai e perguntou: "Hoje tem ovo, mãe?" Engoli seco. Hoje a gente vai dar uma volta primeiro. Ele aceitou. 4 anos não questiona muito. 4 anos ainda acredita que a mãe tem resposta para tudo, que o mundo é seguro porque ela está ali, que se ela diz que vai ter comida, vai ter. Aquela confiança cega dos meus filhos em mim era a coisa mais pesada que eu já carreguei na vida. Antes de sair, eu ainda tentei uma última vez. Tinha uma vizinha, Dona Nair, que morava a uns 300 metros da minha casa. A gente não era amiga próxima, mas já tínhamos trocado favor antes. Sal, um ovo, uma xícara de açúcar. Aquelas coisas pequenas que vizinho empresta sem que isso seja grande coisa. Eu pensei, se ela me der um pedaço de pão, qualquer coisa, eu já saio daqui com os meninos alimentados. Já é diferente enfrentar o que precisava ser enfrentado com a barriga menos vazia. Cheguei na porta dela. Bati. Esperei. Ouvi barulho lá dentro. Ouvi passos. Ouvi o chiado daquele rádio velho que ela deixava ligado o dia inteiro. Ninguém abriu. Bati de novo, um pouco mais forte. Os passos pararam. Silêncio. Fiquei ali parada na frente daquela porta fechada, com meus 2 filhos do lado, com o sol começando a esquentar nas minhas costas, com a barriga vazia e a barriga crescendo, e entendi. Ela estava em casa e preferiu não abrir. Não sei o que passou na cabeça dela. Talvez medo de eu pedir demais. Talvez cansaço de uma situação que não era dela. Talvez fosse julgamento mesmo. Aquela coisa que as pessoas fazem quando olham para a viúva pobre e grávida e pensam que, de alguma forma, ela merece o que está vivendo. Não sei. Só sei que eu fiquei ali por um tempo que foi curto no relógio e longo demais dentro de mim, segurando o que me restava de dignidade com as 2 mãos, como quem segura a água. Vai escorregando de todo jeito, mas você não larga. Então me virei. Peguei a mão do Caio, olhei para Helena e falei: "Vamos, 5 quilômetros." Na estrada de terra batida, debaixo de um sol que não tem pena de ninguém, com 2 filhos pequenos e uma barriga de 3 meses que já pesava mais do que deveria. Ou talvez pesasse o peso certo, e eu é que estava fraca demais. O Caio ia do meu lado dando passinhos curtos, tentando acertar o ritmo com o meu. De vez em quando ele catava uma pedrinha do chão e jogava para o mato, só por jogar, porque criança faz isso. Transforma qualquer coisa em brincadeira, mesmo quando não tem nada para brincar. Eu olhava para ele e pensava: que bênção e que peso ao mesmo tempo é ter alguém que depende de você quando você está caindo. Helena ia na frente, um passo atrás de mim, quieta como sempre. Só uma vez, ela olhou para o lado e apontou: "Mãe, olha o pássaro." Era um bem-te-vi pousado num galho seco à beira da estrada, amarelo e preto, pequenininho, cantando igual a nada naquele mundo cansado. Eu olhei, e por um segundo, só um segundo, a beleza daquele pássaro me tirou de dentro da minha cabeça. Depois passou, e voltou o sol, e a poeira, e o peso nos pés, e o aperto no peito. No meio do caminho, o Caio parou. Eu senti a mãozinha dele puxar a minha e parei junto. Olhei para ele. Ele tinha o rosto um pouco vermelho do sol, os olhinhos semicerrados, e um jeito de quem está tentando ser corajoso, mas não está conseguindo muito bem. "Mãe." "O quê, filho?" "Tô com fome." 3 palavras. 3 palavras que qualquer mãe ouve todos os dias e responde sem pensar: "Espera que eu já faço." Já está quase pronto. Vai lavar a mão que o almoço está na mesa. 3 palavras que naquele momento caíram dentro de mim como pedra em poço fundo. Engoli em seco. Me abaixei até ficar no nível dele.
Peguei o rosto dele nas duas mãos. Aquele rosto redondo, aquelas bochechas que eu sempre beijo sem que ele deixe porque já está grande demais, segundo ele. Olhei nos olhos dele e menti. Não de maldade, de amor, que é o único tipo de mentira que eu aceito. Quando a gente chegar lá, a gente come. Tá bom? Ele me olhou por um segundo, como se estivesse pesando se valia acreditar. Depois balançou a cabeça. Tá. E saiu andando de novo, catando outra pedrinha do chão. Eu fiquei parada por um momento, de cócoras no meio da estrada, com a mão ainda no ar de onde tinha segurado o rosto dele. Respirei fundo. Fechei os olhos. Dentro de mim, eu fiz uma promessa daquelas que não são ditas em voz alta, que ficam só entre você e Deus. Eu vou dar um jeito. Eu não sei como, mas eu vou. Me levantei e continuei. A fazenda apareceu devagar, como as coisas grandes aparecem. Primeiro você vê um pedaço, depois outro, e de repente ela está lá inteira na sua frente e você não sabe bem em que momento aconteceu. Vi primeiro a cerca, depois o telhado vermelho da casa principal. Depois, as árvores grandes no entorno, aquele verde escuro de quem tem raiz funda e água suficiente. Depois os animais, galinhas, um cachorro velho deitado na sombra, um cavalo pastando perto do curral. Era bonito. Não de um jeito exagerado, não de um jeito de revista. Era bonito de um jeito honesto, de um jeito que cheiro de terra e trabalho. O tipo de lugar que foi construído com mão. Não com dinheiro fácil. Eu parei na frente do portão. O coração batia forte. Daquele jeito que bate quando você está com medo e com determinação ao mesmo tempo. E as duas coisas brigam dentro do peito sem que nenhuma vença. Minha cabeça gritava para eu voltar. Dizia, você não precisa passar por isso. Dizia, vai ser humilhação. Dizia, olha o estado que você está. Pé empoeirado, roupa surrada, barriga crescida, 2 filhos arrastados no sol. Que imagem você vai passar? O que essa pessoa vai pensar de você? Mas a fome. A fome não deixa a gente ouvir a cabeça direito. A fome fala mais alto que o orgulho, mais alto que o medo, mais alto que tudo que você acha que é. A fome é honesta de um jeito brutal. Ela tira tudo que é supérfluo e deixa só o essencial. E o essencial naquele momento eram 2 filhos ao meu lado, esperando que eu fizesse alguma coisa. Então eu abri o portão, caminhei até a porta, levantei a mão e bati. 3 vezes, firme, como quem bate na única porta que sobrou. Esperamos. Helena ficou do meu lado, séria. Caio ficou atrás, brincando com a beirada da minha saia, sem entender muito bem o que estava acontecendo, mas sentindo que era importante ficar quieto. Ouvi passos dentro da casa, pesados, lentos, de homem. A porta abriu. E eu vi ele, alto, mais alto do que eu esperava. Rosto marcado pelo sol e pelo tempo, com aquelas linhas que aparecem não de idade, mas de vida vivida com peso. Cabelo grisalho nas têmporas, mãos grandes, calejadas, do tipo que não envergonha quem as tem porque mostram o que foram capazes de fazer. Mas o que me prendeu foram os olhos. Olhos escuros, fundos, cansados de um jeito específico. Não de trabalho, mas de solidão. Eu conhecia aquele cansaço. Era o mesmo que eu via no espelho toda manhã. O cansaço de quem passou tempo demais sem ter ninguém que ficasse. Ele me olhou, depois olhou para Helena, depois para o Caio, depois desceu o olhar até a minha barriga. Não de um jeito invasivo, mas de um jeito de quem está entendendo a situação toda de uma vez, somando 2 mais 2. E então me olhou de novo. E perguntou com uma voz mais baixa do que eu esperava. Você precisa de ajuda? Naquele segundo, tudo que eu tinha ensaiado no caminho desapareceu. As palavras que eu tinha pensado, a explicação organizada, o jeito digno que eu ia pedir sem parecer que estava pedindo, tudo foi embora.
Só ficou a verdade. E a verdade saiu com a voz quebrada, do jeito que sai quando a gente está no limite e não tem mais energia para fingir que não está. Meus filhos estão com fome. Silêncio. Um silêncio que durou pouco, mas que dentro de mim durou uma vida inteira. Ele não disse nada por um momento. Só olhou. E eu fiquei ali, de pé na soleira da porta de um desconhecido, com os 2 filhos do lado, grávida e empoeirada, e com o orgulho em cacos no chão, esperando. Então ele fez uma coisa simples, tão simples que eu quase não acreditei. Abriu mais a porta e disse: "Entra." Capítulo 3. Pronto para escrever. Diga quando quiser continuar. Continue 0238, capítulo 3. A mesa posta e o homem sozinho. Eu entrei. E foi um dos atos mais difíceis da minha vida. Não porque a porta fosse pesada, não porque ele fosse intimidador, ou porque a casa fosse estranha. Foi difícil porque cruzar aquela soleira significava admitir para mim mesma, antes de qualquer outra pessoa, que eu tinha chegado no fundo. Que eu tinha tentado de tudo, segurado de todo jeito, resistido até onde eu conseguia resistir e ainda assim tinha chegado num ponto onde eu precisava de um desconhecido para alimentar meus filhos. Tem uma humildade que liberta e tem uma humildade que esmaga. Aquela era do segundo tipo. Entrei com Helena na mão direita e Caio na esquerda, os 2 colados em mim como fazem quando estão em lugar desconhecido. O cachorro velho que eu tinha visto lá fora entrou junto. Passou por nós como se conhecesse a casa melhor do que qualquer um e foi deitar no canto da sala com um suspiro longo de animal que já viu muita coisa e não se impressiona com mais nada. A casa era grande por dentro, grande e silenciosa de um jeito que só casa sem gente fica. Não era bagunça, não era abandono. Estava limpa, estava organizada, estava no lugar. Mas tinha aquela ausência específica de lugares que foram feitos para ter movimento e não têm. Como uma roupa bonita que ninguém veste, como uma canção que ninguém canta. A sala tinha móveis sólidos, de madeira escura, do tipo que dura gerações. Uma estante com alguns livros, um rádio velho em cima de uma mesinha, uma poltrona com o assento um pouco mais desgastado do que o resto. O lugar preferido de alguém, aquele cantinho que a pessoa ocupa todo dia até que o tempo vai marcando a forma do corpo no tecido. Na parede, um quadro com uma paisagem de campo simples e ao lado dele, menor, uma fotografia. Não olhei para a fotografia por muito tempo, mas olhei o suficiente para ver que era de uma mulher. Ele foi direto para a cozinha sem cerimônia, sem fazer aquela coisa que algumas pessoas fazem, de perguntar se você quer se sentar, se quer água, como você está, como se o conforto social viesse antes da necessidade real. Ele não. Ele foi para a cozinha e eu ouvi o barulho de fogão sendo aceso, de panela sendo movida, de geladeira sendo aberta. Eu fiquei parada no meio da sala por um segundo. Helena me puxou de leve pela mão. Segui. A cozinha era grande também. Mesa de madeira comprida no centro, daquelas mesas que cabem família numerosa, que foram feitas para ter gente aos domingos com criança no colo e conversa por cima do barulho. Mas tinha só um lugar usado de forma regular. Eu percebi, pelo jeito que o banco de uma ponta estava levemente diferente dos outros, mais gasto, mais próximo da mesa, como se tivesse sido puxado e empurrado muitas vezes, sempre no mesmo lugar. Uma mesa para 10, um lugar só. Aquilo me disse mais sobre aquele homem do que qualquer palavra que ele pudesse ter falado. Ele estava mexendo no fogão de costas para mim. Tirou uma panela, colocou outra, abriu um armário e começou a tirar coisas com uma naturalidade de quem está fazendo aquilo há muito tempo sozinho e não precisa pensar nos movimentos. "Senta", ele disse sem se virar. Não foi ordem, não foi convite educado. Foi só uma informação prática, como quem diz: o banco está ali, o chão é firme, pode usar. Sentei.
Coloquei o Caio no colo, porque ele estava começando a ficar agitado, da forma que crianças ficam quando estão com fome e cansadas ao mesmo tempo. Aquela agitação irritada, aquele limite que ainda não virou choro, mas está na beira. Helena sentou do meu lado, encostou o ombro no meu braço e ficou olhando o homem cozinhar com aqueles olhos grandes e calados dela. Demorou menos do que eu esperava. Ele colocou na mesa um pão de forma, um pote de queijo, uma tábua com uns pedaços de carne que sobraram de alguma refeição anterior, uma panela pequena de feijão que foi requentando enquanto ele cortava outras coisas. Depois foi à geladeira e voltou com um copo de leite. Colocou na frente do Caio primeiro, depois foi buscar outro para Helena. O Caio olhou para o copo de leite, depois olhou para mim. Eu balancei a cabeça. Ele pegou o copo com as duas mãos, do jeito que criança pega, quando a coisa é grande demais para as mãos, mas importante demais para pedir ajuda. E bebeu metade de uma vez, sem parar. Eu tive que olhar para o lado, porque se eu continuasse olhando ia chorar. E eu não ia chorar na frente daquele homem, não ali, não naquele momento. Helena comeu com cuidado, do jeito dela. Pegava um pedaço, mastigava devagar. Não reclamava de nada, não pedia mais enquanto ainda tinha no prato. Às vezes eu olhava para a filha e ficava com medo do quanto ela entendia. 7 anos não é idade para ter aquele tipo de compostura. O homem se sentou no outro lado da mesa, não no lugar gasto da ponta. Naquele dia, ele se sentou no lado oposto, de frente para mim. Serviu o próprio prato com uma quantidade pequena, o tipo de quantidade de quem não está com fome, mas está comendo por educação, para não deixar o outro comer sozinho. Eu notei isso. Notei e guardei. Por um tempo, ninguém falou nada. Só o barulho dos meus filhos comendo, o barulho dos talheres, o barulho do vento lá fora batendo numa janela que estava entreaberta. Aquele silêncio era diferente do silêncio da minha casa. O da minha casa era vazio, era ausência. Aquele era um silêncio com gente dentro. Mais suportável. Foi ele quem falou primeiro. Você tem para onde ir? Direto, sem rodeio. Não foi pergunta de curiosidade nem de julgamento. Foi pergunta de quem está avaliando uma situação e quer entender o tamanho dela antes de saber o que fazer. Eu encarei a mesa por um segundo antes de responder. Não. Uma palavra. Mas carregava tudo. A casa que eu não ia conseguir segurar por muito mais tempo, a família que estava longe, a vizinha que não tinha aberto a porta, o futuro que eu não conseguia mais enxergar com clareza nenhuma. Ele não respondeu imediatamente. Fez aquela coisa de homem que pensa antes de falar. Ficou olhando para o prato, moveu o garfo de um lado para o outro e eu percebi que estava pesando alguma coisa internamente, calculando, não de forma fria, mas de forma cuidadosa, que é diferente. Então ele levantou os olhos e me olhou de um jeito mais direto do que antes. Fica, eu achei que tinha ouvido errado. Como assim? Trabalha aqui. Ele falou com a mesma calma de antes, como se estivesse propondo uma coisa simples e prática, como se não tivesse acabado de mudar o rumo de uma conversa que eu nem sabia que estava tendo. Cuida da casa, faz as refeições. Eu dou teto, comida e um dinheiro todo mês. Eu fiquei parada. A cabeça foi rápida, como sempre é quando a gente está em situação difícil e aparece uma saída. A cabeça vai para frente antes do coração. Já começa a calcular, já começa a ver possibilidade. Mas logo atrás veio a desconfiança, que foi crescendo junto com o alívio, as duas coisas ao mesmo tempo brigando. Olhei para ele, tentei ler o rosto. Não era rosto de má intenção, mas eu já tinha aprendido que rosto não é documento. Gente ruim também tem rosto de gente boa quando quer. Por quê? Eu perguntei. Simples assim. Por quê? Sem disfarce. Sem delicadeza, porque eu estava cansada demais para ser delicada e precisava saber a resposta de verdade. Ele demorou. Não foi a demora de quem está inventando resposta. Foi a demora de quem está procurando a palavra certa para uma verdade que não tem jeito bonito de sair.
porque eu sei como é não ter ninguém. Dito assim, quieto, sem drama, sem que ele procurasse nenhuma reação no meu rosto depois de falar. Só aquilo, porque eu sei como é não ter ninguém, e foi o suficiente. Não para eu confiar completamente. Isso viria depois, devagar, ganho dia a dia. Mas foi o suficiente para eu entender que ele não estava me oferecendo uma armadilha. Estava me oferecendo o único tipo de coisa que alguém que já esteve sozinho de verdade consegue oferecer a outro. Um espaço, um lugar, uma chance de não estar no fundo sozinha. Olhei para o Caio, que tinha acabado com o feijão e estava olhando esperançoso para o pote ainda na mesa. Olhei para Helena, que tinha o cotovelo apoiado na mesa e o queixo na mão, olhando pela janela com aquela expressão dela de longe. Olhei para minha barriga e olhei para ele. Eu preciso pensar, falei. Ele balançou a cabeça. Tudo bem. Mas enquanto eu penso, continuei. E senti minha voz firmar um pouco mais. Eu preciso que você entenda uma coisa. Eu trabalho. Trabalho de verdade, não sou de encostar. Se eu fico, eu pago o que me é oferecido com trabalho honesto. Não estou pedindo caridade. Ele me olhou por um momento, e pela primeira vez, desde que a porta tinha aberto, eu vi alguma coisa diferente no rosto dele. Não era surpresa exatamente, era mais como reconhecimento. O jeito que a gente olha para alguém quando vê no outro uma coisa que entende. Eu sei, ele disse. Não estou oferecendo caridade. Ficamos nos olhando por um segundo. Dois desconhecidos numa cozinha grande e silenciosa, com dois filhos entre a gente e uma conversa que nenhum dos dois tinha planejado ter. Então, o Caio quebrou tudo com a naturalidade de 4 anos. Mãe, tem mais feijão? O homem olhou para o Caio. E aconteceu uma coisa pequena, quase imperceptível. Um canto da boca dele subiu. Não chegou a ser sorriso, mas foi perto. Pegou a panela e serviu mais feijão no prato do meu filho, sem perguntar nada. E eu soube, ali, naquele gesto simples e sem palavra, que eu ia ficar. Fiquei na fazenda naquela noite. Ele mostrou um quarto nos fundos da casa. Simples, limpo, com uma cama de casal e um colchão que ele trouxe do depósito para colocar no chão para o Caio. Helena dormiu na cama comigo, encostada nas minhas costas, do jeito que ela faz desde pequenininha, como se precisasse sentir que eu estou ali mesmo no sono. Antes de dormir, ela perguntou baixinho: Mãe, a gente vai ficar aqui? Fiquei quieta por um segundo. Por enquanto, sim. É bom aqui. Não era pergunta, era constatação. Helena avaliou o lugar com aqueles olhos dela e concluiu que era bom. E quando Helena dizia que uma coisa era boa, eu aprendera a acreditar. Ela tinha um instinto que eu não sabia de onde vinha, mas que nunca tinha errado. É, concordei. Vamos ver. Ela não respondeu mais nada. Em pouco tempo eu ouvi a respiração dela afundar no sono, pesada e lenta, a respiração de criança que finalmente está segura o suficiente para descansar de verdade. Fiquei acordada mais um tempo. Ouvindo a fazenda à noite, os grilos, o vento, um animal longe, o barulho manso da casa respirando. Sons completamente diferentes dos da minha casa. Mas não ruins, só diferentes. Pensei no homem. Augusto, eu ia descobrir o nome completo no dia seguinte. Dormindo em algum lugar naquela casa grande. Sozinho naquela mesa para 10. Com aquela fotografia na parede da sala. Pensei em tudo que ele não tinha dito, mas que eu tinha entendido mesmo assim. Pensei nos meus filhos que tinham comido de verdade pela primeira vez em dias. Pensei no bebê, na minha barriga, que não sabia de nada, que estava crescendo sem saber em que mundo ia chegar, confiando cegamente no meu corpo para fazer o que precisava ser feito. E pensei pela primeira vez em muito tempo numa coisa que eu tinha esquecido que existia. Possibilidade. Só aquilo. Uma fresta pequena, uma luz fina, o tipo que aparece embaixo da porta quando o resto do quarto está escuro. Não era certeza, não era felicidade,
Não era nada garantido, mas era possibilidade. E naquela noite, na cama de um desconhecido numa fazenda que eu nunca tinha entrado antes, com os meus filhos dormindo do meu lado pela primeira vez sem fome, eu deixei aquela possibilidade existir. Só isso. Por enquanto, só isso. Capítulo 4. Pronto para escrever. Diga quando quiser continuar. Continue 02. Capítulo 4. O que nasce devagar. Os primeiros dias foram estranhos do jeito que são estranhos os começos de toda coisa que ainda não tem nome. Eu acordava antes dele. Sempre fui assim. Meu corpo nunca aceitou dormir depois que o sol começa a clarear, como se existisse alguma culpa embutida em descansar quando o dia já está chamando. Levantava devagar para não acordar as crianças, colocava os pés no chão frio e ficava um segundo parada no meio do quarto me lembrando onde eu estava. Porque nos primeiros dias eu precisava fazer isso, me lembrar. O sono ainda me levava de volta para minha casa antiga, para o chão de terra, para o saco de farinha vazio, e acordar era um processo de reconstruir a realidade peça por peça. Ia para a cozinha, acendia o fogão e começava. Não porque ele tivesse pedido, não porque fosse obrigação estabelecida, mas porque eu precisava fazer alguma coisa com as mãos para me sentir no lugar certo. Sempre fui assim também. Quando o mundo fica grande demais na cabeça, eu cozinho. Tem uma lógica na cozinha que o resto da vida não tem. Você coloca as coisas certas nas proporções certas, aplica calor na medida certa e o resultado aparece. Simples, honesto, sem surpresa ruim se você fizer direito. Ele aparecia perto das 6. Entrava na cozinha com o mesmo jeito de sempre. Passos pesados, rosto fechado, não de mau humor, mas de alguém que acorda carregando os pensamentos da noite toda. Parava na porta por um segundo quando me via, como se toda manhã precisasse de um instante para se acostumar de novo com o fato de que havia gente na cozinha. Não falava muito. Eu também não. A gente se entendia nisso desde o começo. 2 silêncios que combinavam. Ele pegava o café que eu deixava na mesa, sentava na ponta de sempre, tomava devagar, olhando pela janela. Eu ficava arrumando as coisas, preparando o que ia ter no café, verificando o que precisava ser feito. E era nesse silêncio que eu fui aprendendo quem ele era. O nome completo era Augusto Ferraz, 52 anos. Embora parecesse mais quando estava cansado e menos quando estava mexendo com os animais, que era quando ele ficava mais próximo de alguma coisa que eu chamaria de leve. Tinha nascido naquela fazenda, filho de pai fazendeiro e mãe professora, e havia ficado mesmo quando todos ao redor foram embora para as cidades. Não por falta de opção, por escolha. Tinha-me dito isso numa das primeiras conversas com aquela objetividade dele. Eu sei que aqui é difícil, mas é meu, e o que é meu, eu cuido. Tinha ficado viúvo 6 anos antes. A mulher se chamava Marta. Ele não falou o nome dela por muito tempo. Eu sabia da existência dela pela fotografia na sala. Uma mulher de rosto aberto e sorriso fácil. O tipo de rosto que aquece um ambiente só de estar presente. Toda vez que eu passava pela sala, eu olhava para aquela fotografia e pensava em como deve ser viver numa casa onde a ausência de alguém está pendurada na parede para você ver todo dia. Depois eu pensei que ele precisava disso, que era uma forma de não deixar ela ir embora completamente. E entendi. Do jeito que só entende quem também carrega a ausência. Os meus filhos se adaptaram antes de mim. Criança tem esse poder que adulto perde em algum ponto do caminho. A capacidade de aceitar o novo sem precisar que ele se justifique. No segundo dia, o Caio já tinha descoberto o curral. No terceiro, já estava do lado do Augusto olhando os animais com aquela seriedade cômica de criança que quer muito ser levada a sério. Augusto não tratou meu filho como fardo. Não tratou como visita que precisa ser tolerada. Tratou como presença, e essa diferença, que parece pequena dita assim, era, na verdade, a maior diferença do mundo. Vi pela primeira vez numa tarde do fim da primeira semana.
Eu estava na janela da cozinha, descascando mandioca, quando ouvi a voz do Caio lá fora. Aquela voz aguda e cheia de urgência que ele usa quando está descobrindo algo importante. Mas por que a galinha fica com os ovos embaixo dela? E ouvi a voz do Augusto, baixa, paciente, do jeito que não é natural em todo mundo. Tem gente que responde pergunta de criança com pressa, com meia resposta, com o jeito de quem está aguardando a criança terminar de falar para poder ir fazer outra coisa. Ele não. Porque ela está esquentando. O pintinho precisa de calor para nascer. Ela fica ali em cima para ele não sentir frio. Silêncio de 2 segundos. O Caio processando. Igual minha mãe faz com a gente? Pausa. Igual. Eu fiquei parada com a faca na mão e a mandioca no colo, olhando pela janela sem ver nada, com aquele aperto no peito que não é tristeza nem alegria, mas alguma coisa no meio que não tem nome certo. Depois voltei a descascar. Helena demorou mais. Helena sempre demora mais. Ela observa, ela avalia, ela espera ver se a coisa é real antes de investir nela. Tinha herdado isso de mim, o que me orgulhava e me preocupava ao mesmo tempo, porque eu sabia o custo de ser assim. Sabia o quanto cansa ficar sempre na defensiva. Sabia o quanto dói quando você finalmente decide confiar e a coisa não era o que parecia. Mas teve uma tarde. Ela estava sentada na varanda da frente, olhando para o caminho de terra que levava à fazenda, com aquela expressão dela de longe que eu nunca sei exatamente o que significa. Se é saudade, se é pensamento, se é simplesmente o jeito que ela olha quando está em paz. O Augusto passou por ela carregando umas tábuas. Parou, olhou para ela, olhou para onde ela estava olhando. Colocou as tábuas no chão, foi até um lado da varanda e começou a fazer alguma coisa com uma corda e um pedaço de madeira velha que estava encostado ali. Eu observei da janela sem que nenhum dos dois me visse. Em 10 minutos havia um balanço pendurado na viga da varanda. Ele não disse nada para ela. Não chamou atenção para o que tinha feito. Só pegou as tábuas de volta e continuou o caminho. Helena ficou olhando para o balanço por um momento. Depois se levantou, foi até ele, sentou. Começou a balançar devagar. E pela primeira vez em muito tempo, eu vi minha filha de 7 anos parecer uma criança de 7 anos. Tive que entrar para dentro para não deixar ela me ver chorando. Com o passar dos dias, a casa foi mudando. Não de forma dramática, não de um dia para o outro. Foi do jeito que as coisas mudam quando a mudança é verdadeira. Devagar por dentro, quase imperceptível, até que um dia você olha e percebe que está diferente e não sabe exatamente quando aconteceu. O silêncio da cozinha foi ganhando conversa. Primeiro pequena, sobre o que precisava ser comprado, sobre os animais, sobre o tempo que estava fechado e se ia chover. Depois maior, sobre a fazenda, sobre como ele tinha aprendido a cuidar da terra sozinho depois que o último funcionário foi embora. Sobre Helena e o jeito que ela lia, porque ela tinha encontrado os livros da estante e começado a abrir um por um com aquele cuidado de quem trata coisa sagrada. Sobre o Caio e a vocação clara para a confusão que aquele menino tinha. E sobre Marta, ele falou dela uma noite. A gente estava sentado na varanda depois que as crianças tinham ido dormir. Eu tinha começado a fazer isso, ficar um pouco depois que eles dormiam, tomando um chá ou simplesmente sentando no silêncio da noite, que na fazenda é um silêncio cheio, de grilos e vento e bicho longe, bem diferente do silêncio vazio de quarto fechado. Ele falou sem que eu perguntasse. Começou do jeito que as pessoas começam quando estão prontas, sem introdução, sem preparação, simplesmente abrindo a boca e deixando sair. A Marta era professora, como a minha mãe. Fiquei quieta. Aprendi que quando alguém começa a falar de quem perdeu, a melhor coisa que você pode fazer é não interromper. Ela queria muito filho. Fez uma pausa. A gente tentou por anos. Não veio. Acho que era para ser assim, mas ela sofreu muito com isso. Ficou um tempo achando que era culpa dela,
que o corpo dela tinha alguma coisa errada. Demorou para aceitar, olhou para o céu. Quando ela adoeceu, foi rápido. Em 8 meses foi tudo. Disse aquilo com uma secura que não era frieza. Era o jeito que a gente fala das coisas que já foram choradas tanto que as lágrimas secaram e só restou o fato. Eu fiquei aqui depois. Não sabia fazer outra coisa. Fiquei em silêncio por um momento. Depois falei, porque ele tinha me dado uma verdade, e a troca justa era outra verdade. Meu marido morreu sem saber que eu estava grávida. Passei a mão na barriga, gesto que virou automático. Eu descobri depois. Fiquei sem saber por um tempo se era bênção ou castigo. Ainda não sei direito. Ele olhou para minha barriga, depois olhou para mim. As duas coisas ao mesmo tempo, talvez. Não era consolo, era só observação. E foi melhor que qualquer consolo que alguém poderia ter tentado me dar. Ficamos mais um tempo em silêncio. Daquele silêncio que não é constrangedor nem vazio. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que já disseram o suficiente. Mas o mundo não deixa as coisas boas durarem em paz. Eu sabia que ia acontecer. Sabia desde o primeiro dia que a notícia ia se espalhar. Fazenda conhecida, vizinhos próximos o suficiente, fofoca que viaja mais rápido que gente boa. Era só questão de tempo. Voltei ao povoado numa tarde para resolver umas coisas. Precisava de uns documentos que tinham ficado na casa antiga. Precisava ver o que estava acontecendo com o aluguel atrasado. Precisava fechar uns pontos soltos que a vida não espera a gente estar pronta para resolver. E ouvi. Não precisei chegar perto. Tava no ar, daquele jeito que comentário malicioso fica, flutuando, esperando o momento certo para pousar nos ouvidos de quem é alvo. Primeiro foi uma voz que eu reconheci, mas não vou dizer o nome. Depois outra. Palavras soltas que iam se juntando numa frase que doía mais do que deveria, porque no fundo eu já sabia que ia ouvir alguma coisa assim e mesmo assim dói. Se encostou no fazendeiro. Viúva esperta. Grávida e já arrumou outro para bancar. Sabia que aquela não ia demorar. Parei no meio da rua. As vozes não pararam quando me viram. Ou pararam e depois continuaram, que é pior, porque significa que nem o respeito básico da presença elas tinham. Fiquei parada, respirando. Tinha uma parte de mim que queria virar e responder, que queria explicar, que queria pegar cada uma daquelas palavras e devolver com juros, mostrar o saco de farinha vazio, mostrar os meus filhos dormindo com fome, perguntar onde estavam essas vozes naquelas noites. Mas eu não fiz nada disso. Abaixei a cabeça. Continuei andando e guardei aquilo dentro, no mesmo lugar onde eu guardo tudo. Fundo, apertado, longe o suficiente para não atrapalhar o que precisa ser feito. Mas guardado não significa que não dói. Só significa que você escolhe quando vai lidar com aquilo. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, não fui para a varanda. Fiquei sentada na beira da cama no escuro, com as mãos entrelaçadas no colo, pensando se eu estava fazendo a coisa certa. Se ficar ali não estava sendo, de alguma forma, o que elas diziam que era. Se a minha necessidade não tinha me cegado para alguma coisa que eu deveria estar enxergando. Se eu estava sendo forte ou se estava sendo ingênua. E se havia diferença entre as duas coisas às vezes. Pensei em ir embora. De verdade, calculei as possibilidades. O que eu tinha, o que eu podia fazer, para onde eu podia ir. Fiz as contas da forma que a gente faz quando está com medo e quer se convencer de que tem saída. As contas não fechavam. Mas não era só isso que me fez ficar. Era o Caio perguntando sobre galinha. Era a Helena no balanço. Era o Augusto que tinha falado de Marta olhando para o céu, com aquela voz seca de choro que já acabou. Era a mesa para 10 com um lugar só. Era aquela possibilidade que eu tinha deixado existir na primeira noite e que estava crescendo sem pedir licença, devagar, do jeito silencioso que crescem as coisas que são reais. Levantei. Fui até a janela. A fazenda à noite era escura e calma.
O tipo de escuro que não assusta, que tem estrela suficiente para você se orientar se precisar. Coloquei a mão na barriga e falei baixinho, para ninguém e para todo mundo ao mesmo tempo. A gente fica. Não era rendição. Era escolha. E tem uma distância enorme entre as duas coisas, que eu levei muito tempo para aprender a distinguir, mas que naquela noite eu sentia com uma clareza que não precisava de explicação. Voltei para a cama, deitei, e pela primeira vez em muito tempo fechei os olhos sem contar os segundos esperando o dia. Dormi. Capítulo 5. Pronto para escrever. Diga quando quiser continuar. Continue 2:48, capítulo 5. O que o julgamento não vê. Tem uma coisa cruel no julgamento alheio que a maioria das pessoas não percebe. Ele não chega quando você está forte. Não chega quando você está de pé, organizada, com a cabeça erguida e o chão firme debaixo dos pés. O julgamento tem um faro específico para a fraqueza. Ele espera você estar no chão. Ele espera o momento exato em que você começou a se levantar. E é aí que ele vem. Como se a recuperação fosse mais ameaçadora que a queda. Como se as pessoas tolerassem te ver destruída, mas não tolerassem te ver reconstruindo. Eu aprendi isso na pele. Nas semanas que se seguiram àquela tarde no povoado, as palavras foram chegando de formas diferentes. Às vezes, direta. Uma mulher que eu conhecia de vista que passou por mim na feira e desviou o olhar com um exagero proposital. Aquele tipo de desvio que é mais comentário do que qualquer palavra poderia ser. Às vezes, indireta. Um recado que chegou torto, passado de boca em boca, até chegar em mim já deformado, mas com o veneno intacto. Uma vez foi pior. Eu estava com Helena na venda do seu maneco, comprando umas coisas que o Augusto tinha pedido, quando ouvi uma conversa na prateleira do lado. Duas mulheres que eu conhecia, não amigas, mas conhecidas, o tipo de pessoa que você cumprimenta por anos sem nunca saber de verdade quem é. Elas falavam num volume que era alto demais para ser descuido. Dizem que ela está morando lá dentro da fazenda mesmo. Pois é, e grávida ainda por cima. Coitado do homem. Pegar uma assim com 2 filhos e mais um a caminho. Coitado nada. Homem que se mete com viúva sabe o que está pegando. Eu continuei de frente para a prateleira. A mão que estava segurando o pacote de sal estava apertada com força suficiente para amasse o papel. Mas não virei. Não respondi. Peguei o que precisava, fui até o balcão, paguei e saí com Helena do lado. Foi só quando a gente estava do lado de fora na rua que eu percebi que a Helena tinha ouvido tudo. Ela estava andando do meu lado com aquele rosto fechado dela, olhando para frente, e eu sabia, do jeito que mãe sabe que não precisa de prova, que ela tinha processado cada palavra daquelas mulheres com aquela cabeça dela que não perde nada. Fiquei em dúvida por um momento. Deixo passar, finjo que não aconteceu, mas eu não queria criar uma filha que aprende a fingir que não viu. Já tinha demais disso no mundo. Me abaixei na calçada, na altura dela. Helena, ela me olhou. Você ouviu o que elas falaram lá dentro? Não era pergunta. Ela balançou a cabeça. Sim. E o que você achou? Ela ficou quieta por um momento. Daquele jeito dela de pensar antes de falar, que às vezes me lembra tanto do pai que dói. Elas não sabem nada, ela disse. Simples assim. 7 anos e mais sabedoria do que muita gente que eu conheço com 40. Não sabem, confirmei. E sabe por que elas falam? Ela me olhou esperando. Porque a vida delas está parada. E ver alguém tentando se mover incomoda quem não tem coragem de se mexer. Ela processou aquilo. Depois perguntou com aquela seriedade dela. A gente está fazendo coisa errada, mãe? Segurei o rosto da minha filha nas mãos. A gente está sobrevivendo e cuidando um do outro. Isso nunca é errado. Ela assentiu e retomamos o caminho. Mas aquela conversa ficou dentro de mim o resto do dia, revirando, porque a pergunta da Helena era também a minha pergunta.
a que eu fazia para mim mesma nas madrugadas, quando o silêncio ficava alto demais. Não sobre o que os outros pensavam, sobre o que eu pensava, sobre o que estava nascendo ali, porque estava nascendo algo. Eu não queria, não tinha planejado. Não tinha espaço na minha vida, nem na minha cabeça, nem no meu coração para mais nada, além de sobreviver. E sobrevivência já era trabalho suficiente para uma pessoa só. Mas o coração não pede permissão. Ele vai construindo as coisas sem avisar, tijolo por tijolo, tão devagar que você não percebe até que um dia você olha e vê que tem uma estrutura ali que não estava antes. Comecei a perceber nos detalhes. No jeito que eu acordava de manhã e o primeiro pensamento não era mais o peso do dia. Era o café que eu ia preparar. Era se ele ia gostar do pão que eu tinha feito na véspera. Era uma coisa pequena e concreta que de alguma forma tornava o amanhecer mais leve. No jeito que eu prestava atenção quando ele falava, não do jeito educado de quem está ouvindo enquanto pensa em outra coisa, mas do jeito real, onde cada palavra importa e você guarda. No jeito que eu notava quando ele estava mais pesado. Tinha dias que ele chegava na cozinha com um silêncio diferente, mais fundo, e eu sabia, sem que ele dissesse, que tinha sido uma noite ruim. E eu ficava um pouco mais perto, sem invadir, porque era o que eu teria querido que alguém fizesse por mim nas minhas noites ruins. E percebi, com um susto que eu não esperava, que tinha começado a me importar. Não de gratidão. Gratidão eu já sentia desde o primeiro dia, aquela gratidão densa e real de quem foi salvo de um precipício. Mas isso era diferente. Isso era mais. Isso era o tipo de coisa que a gratidão não explica e que o senso prático tenta ignorar e que o coração recusa a deixar para trás. Assustei com isso. Me afastei um pouco. Aquele recuo instintivo de quem foi machucado antes e aprendeu que a aproximação precede perda. Fiquei mais formal, mais na função, mais dentro dos limites do que tínhamos combinado. Eu cuido da casa, ele dá o teto. Simples, claro, seguro. Ele percebeu. Não perguntou, não pressionou. Só ficou um pouco mais quieto também, um pouco mais no lugar dele, respeitando aquele recuo com uma delicadeza que me desarmou mais do que qualquer aproximação teria feito. E foi exatamente isso, aquela capacidade dele de respeitar o meu espaço, sem fazer drama, sem cobrar explicação, sem transformar o meu medo num problema dele, que começou a desfazer o recuo de dentro para fora. A virada aconteceu numa noite de chuva. Uma daquelas chuvas de interior que chegam sem avisar e chegam com tudo. Trovão, relâmpago, aquele barulho de água no telhado de zinco que é ensurdecedor e ao mesmo tempo tem qualquer coisa de confortante, não sei explicar. O Caio acordou com o trovão. Criança tem medo de trovão de um jeito que não negocia. Não adianta explicar que é só barulho, não adianta falar que não tem perigo. O corpo da criança não quer saber de explicação. Ele veio correndo até meu quarto com aquele choro de susto, aquele choro que é metade medo e metade sono, e eu o peguei no colo e fiquei na beira da cama tentando acalmar. Mas o choro não parava. E aí apareceu o Augusto na porta do quarto. Não entrou. Ficou na soleira com aquela feição de quem acordou e veio ver o que estava acontecendo. Olhou para o Caio chorando no meu colo, olhou para mim e, sem dizer nada, foi embora. Voltou 2 minutos depois, com uma lanterna, se sentou no chão, de costas para a parede, ligou a lanterna, colocou a mão na frente do feixe de luz e começou a fazer sombras na parede. Um coelho, um pato, uma cobra que virou um dragão. O Caio parou de chorar. Literalmente no meio de um soluço. Parou, olhou para a parede e em 10 segundos estava com os olhos arregalados, acompanhando o dragão de sombra que o Augusto estava fazendo dançar na parede do quarto. Como você faz a asa? O Caio perguntou, ainda com o fôlego entrecortado do choro, mas já completamente tomado pela curiosidade. Assim. Ele ajeitou os dedos e mostrou. O Caio olhou,
Tentou imitar, errou, tentou de novo. Por meia hora, enquanto a chuva batia lá fora e o trovão rolava ao longe, os dois ficaram ali, um homem de 52 anos e um menino de 4, fazendo bichos de sombra na parede do quarto. Eu fiquei na beira da cama olhando, com a mão na barriga, e senti alguma coisa se mover dentro de mim que não era o bebê. Era mais fundo que isso. Era naquele lugar onde a gente guarda as decisões que ainda não tomou, mas que o coração já sabe que vai tomar. Quando o Caio finalmente dormiu, no colo do Augusto, sem cerimônia nenhuma, do jeito que criança dorme quando finalmente está segura, ele me olhou por cima da cabeça do meu filho com uma expressão que eu não soube nomear na hora. Só soube que era real. Que fosse lá o que fosse, era real. Na manhã seguinte, eu estava na cozinha mais cedo que de costume. Ele desceu, me encontrou, pegou o café, sentou no lugar de sempre. Ficamos em silêncio um tempo. Então ele falou, sem olhar para mim, olhando para o café. Teresa, eu preciso te dizer uma coisa. Aquietei as mãos que estavam ocupadas com alguma coisa no fogão. Virei. Ele estava olhando para o copo, com aquela testa franzida de quem está procurando palavra que não quer sair errada. Eu não sou bom em falar essas coisas. Nunca fui. Pausa. Mas acho que se eu não falar agora, eu vou ficar com isso engasgado pelo resto da vida, e já tenho coisa suficiente engasgada. Espereu. Esses meses com você e seus filhos aqui. Ele finalmente levantou os olhos. É a primeira vez em 6 anos que essa casa parece uma casa. Fiquei quieta. Não tô pedindo nada com isso. Não tô querendo te complicar a vida mais do que ela já é. Só queria que você soubesse. Olhei para ele por um longo momento. Aquele homem que tinha aberto a porta sem me conhecer, que tinha servido feijão para o meu filho sem perguntar nada, que tinha feito um balanço sem chamar atenção, que tinha ficado no chão fazendo sombras na parede durante uma hora de chuva, que estava me dizendo uma coisa honesta com o custo visível que tinha para ele dizer. Augusto, falei. Essa casa também está parecendo uma casa para mim. Ele não sorriu. Não era o tipo de coisa que ele respondia com sorriso, mas algo nos ombros dele afrouxou. Aquela tensão de quem estava segurando alguma coisa por tempo demais e finalmente pôde largar. E ficamos assim, na cozinha, com o café esfriando entre a gente e o sol entrando pela janela, dividindo aquela verdade simples, sem precisar fazer ela ser mais do que era. Por enquanto era suficiente, mas o suficiente foi crescendo. Foram semanas, conversas que ficaram mais longas, silêncios que ficaram mais confortáveis. Uma divisão natural das coisas que foi acontecendo sem acordo formal. Ele cuidava da parte de fora, eu da de dentro, e nos pontos onde se encontravam, a gente se encontrava junto. Helena tinha lido todos os livros acessíveis da estante e ele tinha pedido mais na cidade. Caio já sabia o nome de todos os animais e tinha um favorito. Uma vaca jovem chamada Estrela, que ele tinha batizado sozinho e que Augusto tinha aceitado o nome sem questionar. O bebê estava crescendo. Meu corpo estava mudando no ritmo que corpo de grávida muda. A barriga que foi ficando mais presente, os movimentos que começaram, aquelas noites em que você não consegue se acomodar em posição nenhuma e fica acordada às 3 da manhã pensando em coisas que não fazem sentido. Numa dessas noites, eu estava na varanda, porque dentro estava abafado e lá fora tinha uma brisa que ajudava. Quando ouvi a porta abrir, o Augusto apareceu, me viu. Não tá conseguindo dormir? O bebê tá agitado. Ele ficou na porta por um segundo. Posso sentar? Pode. Sentou na cadeira do lado. Ficamos em silêncio olhando a noite por um tempo. Então ele falou baixo, como quem está pensando alto. Você já escolheu o nome? Passei a mão na barriga. Tô pensando. Se for menina, Clara. Se for menino, ainda não sei. Ele ficou quieto. Depois, meu pai se chamava João. Olhei para ele. Ele estava olhando para o céu, não para mim,
com aquela expressão de quem está oferecendo uma coisa sem ter certeza se vai ser aceita. Abaixei o olhar para a barriga. João. Deixei o nome existir por um momento, ver como ficava, ver se combinava. João, repeti em voz alta. Ficou. Olhei para o Augusto. É um bom nome. Ele não disse mais nada, mas ficou sentado do meu lado até a brisa ficar fria, e eu só entrei quando o bebê, o João agora, finalmente sossegou. Foi depois disso que ele me pediu em casamento, não numa noite especial, não com preparação ou cenário arrumado. Foi numa tarde comum, com o sol ainda alto, eu peneirando farinha na cozinha e ele entrando pela porta dos fundos com as mãos ainda com terra da roça. Parou no meio da cozinha. Eu continuei peneirando. Teresa. Casa comigo. Parei. Virei devagar. Ele estava ali, do jeito que sempre estava. Sem enfeite, sem discurso, sem nada além do que era. Você tá louco? Eu disse. Talvez. Augusto, eu tenho 2 filhos, um bebê a caminho, não tenho nada, venho de lugar nenhum e as pessoas já falam de mim que nem... Eu sei tudo isso. Então como você pode? Porque... Ele me interrompeu com aquela voz baixa que, quando fica firme para tudo, é a primeira vez em anos que eu tenho motivo para acordar de manhã sem precisar me convencer de que vale a pena. Fiquei parada, com a peneira na mão, com a farinha fazendo um pó branco lento no ar entre a gente. E se não der certo? Perguntei. Ele me olhou nos olhos. E se der aquelas 3 palavras? E se der? Eu olhei para aquele homem que tinha me aberto a porta quando eu não tinha mais nada, que tinha servido feijão para o meu filho, que tinha feito sombras na parede durante uma hora de chuva, que tinha oferecido o nome do pai para o bebê que crescia dentro de mim sem nenhuma obrigação de fazer isso. Pensei no saco de farinha vazio, na caminhada de 5 quilômetros, nos filhos que tinham voltado a ser crianças, nas noites na varanda, no João que chutava por dentro como se já soubesse para que mundo estava vindo. E pensei que a vida inteira eu tinha aprendido a aguentar, a resistir, a engolir, mas nunca tinha aprendido a simplesmente deixar. Deixar uma coisa boa ser boa. Deixar uma mão estendida ser recebida sem esperar a armadilha. Deixar o coração fazer o que ele sabe fazer quando a gente para de ter medo. Coloquei a peneira na bancada. Limpei as mãos na saia e disse, eu quero tentar. Capítulo 6 e final pronto para escrever. Diga quando quiser continuar. Continue 03. Capítulo 6. O que fica? O casamento foi numa manhã de sábado, sem festa, sem convite, sem aquelas coisas que as pessoas acumulam em volta de um momento para fazer ele parecer maior do que é, porque às vezes o momento já é grande o suficiente e enfeite só atrapalha. Fomos nós 2, um cartório, 2 testemunhas que o Augusto conhecia de anos e meus filhos vestidos com a melhor roupa que tinham. Helena com o cabelo trançado que ela própria pediu para eu fazer, séria e bonita do jeito dela. O Caio com uma camisa que ficou um tamanho grande e que ele usou com uma dignidade cômica de quem está absolutamente convicto de que está impecável. O juiz leu o que tinha que ser lido. A gente respondeu o que tinha que ser respondido. E quando saímos daquele cartório no sol da manhã, eu era Teresa Ferraz. Não senti fogos de artifício. Não senti aquele arrepio que os filmes prometem. Senti algo mais simples e mais profundo que isso. Senti o chão. Aquele chão firme embaixo dos pés que eu não sentia. Faz tanto tempo que tinha esquecido como era. A sensação física de ter onde pisar. O Augusto não era homem de gesto grandioso. Mas quando saímos na calçada e o sol bateu de frente, ele pegou minha mão. Só isso. Segurou minha mão no caminho até o carro, e aquilo valeu mais do que qualquer discurso que alguém poderia ter feito. As pessoas falaram. Claro que falaram. Quando a notícia se espalhou, e se espalhou rápido, porque novidade ruim viaja lenta, mas novidade que pode ser julgada viaja na velocidade da inveja. As vozes voltaram, mais altas agora, com mais material para trabalhar.
Viúva interesseira que armou o golpe. Usou os filhos para prender o homem. A barriga foi planejada, pode ter certeza. Ele vai se arrepender. Eu ouvi, não porque eu procurei, mas porque esse tipo de coisa encontra a gente de um jeito ou de outro, chega pela boca de uma pessoa bem intencionada, que conta com o rosto de quem está avisando, chega num bilhete anônimo debaixo da porta. Sim, isso aconteceu. Um bilhete com letra disfarçada que eu li até o fim e depois joguei na fogueira do quintal. Chega no olhar de quem passa na rua e decide que você não merece o cumprimento de bom dia. Cada vez que chegava, doía. Não vou fingir que não doía, porque seria mentira. E eu prometi para mim mesma, naquele chão de terra, daquela cozinha vazia, que eu nunca mais ia mentir sobre a minha dor, só para parecer mais forte do que sou. Doía. Mas foi numa dessas noites, depois de um dia particularmente pesado, em que eu tinha ouvido coisas que não vou repetir porque não merecem ser repetidas, que eu fui até a varanda e o Augusto já estava lá. Me sentei. Fiquei em silêncio. Ele ficou em silêncio também. Depois, sem que eu tivesse dito nada sobre o que tinha ouvido, ele falou: "Sabe o que eu aprendi cuidando da terra por 30 anos?" Olhei para ele. "Que você pode fazer tudo certo. Pode preparar o solo, pode plantar na hora certa, pode regar, pode cuidar. E ainda assim vai ter praga, vai ter seca, vai ter coisa que você não controlou que vem e tenta destruir o que você construiu." Pausa. "Mas quem planta não para por causa da praga. Para só se deixar de acreditar que vale a pena colher." Fiquei olhando para ele. "Você está me comparando com plantação?" O canto da boca dele subiu, aquele movimento pequeno que eu já sabia que era o máximo que ele chegava perto de rir. "Tô dizendo que o que a gente tem vale a pena defender." Respirei fundo e deixei aquilo pousar. Deixei ser verdade. O João nasceu numa madrugada de agosto, forte, como eu pedi, saudável, como eu precisava, com um pulmão que anunciou a chegada, com uma convicção que não deixou dúvida nenhuma de que ele estava aqui e estava disposto a fazer barulho sobre isso. Eu estava com o Augusto do lado. Ele ficou a noite toda, não no corredor, não esperando do lado de fora como a gente imagina que homem fica. Ficou dentro, do jeito que eu pedi, segurando minha mão com aquela mão grande e calosa que eu tinha aprendido a reconhecer no escuro. Quando o João nasceu e a enfermeira colocou ele nos meus braços pela primeira vez, vermelho e úmido e furioso com o mundo por ter tirado ele do lugar quente onde estava, eu olhei para o pequenininho e pensei em tudo que ele não sabia. Não sabia da farinha vazia. Não sabia da caminhada de 5 quilômetros, não sabia da porta que não abriu e da porta que abriu. Não sabia das palavras na rua, ou dos bilhetes anônimos, ou das madrugadas em que eu sentei no chão da cozinha sem saber se ia conseguir. Ele só sabia que tinha chegado e que tinha gente esperando. Olhei para o Augusto. Ele estava olhando para o João com uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes. Aberta, desguarnecida, sem nenhuma daquelas camadas de silêncio e contenção que ele usava para o mundo. Era o rosto dele sem proteção nenhuma. Era o rosto de alguém que está recebendo uma coisa que não esperava mais receber. "Quer pegar?" perguntei. Ele hesitou. "Pode?" "Pode." Ele pegou o João com um cuidado que me partiu o coração de ternura. Aquelas mãos que eu via carregando saco de ração e consertando cerca e fazendo trabalho pesado todos os dias, segurando aquele bebê de um jeito tão cuidadoso que parecia que estavam segurando a coisa mais frágil que já tinham tocado. E talvez estivessem. O João abriu os olhos. Aqueles olhos escuros de recém-nascido que ainda não enxergam direito, mas parecem estar olhando para dentro de você. E fitou o rosto do Augusto. E o Augusto fitou de volta. Ninguém disse nada. Não precisava. A fazenda foi mudando nos meses que se seguiram. Não de forma que alguém de fora conseguisse ver fácil. Não foi reforma, não foi expansão, não foi nada que se coloca em fotografia.
Foi aquele tipo de mudança que acontece por dentro, no clima, na temperatura, no jeito que o ar se comporta num lugar. A mesa de 10 lugares foi ganhando pratos usados. Helena na ponta, com um livro do lado que ela lia entre uma garfada e outra, até o Augusto ensinar que livro vai para a mesa só depois que a louça vai para a pia. Regra que ela discutiu com uma seriedade que nos fez engolir o riso. Caio do lado, sempre com alguma história urgente sobre os animais que não podia esperar a hora certa. O João no bebê conforto entre mim e o Augusto, dormindo como só bebê dorme, com aquele abandono total de quem não conhece preocupação. E o Augusto na ponta de sempre. Mas diferente, com os ombros diferentes, com o silêncio diferente. Não mais aquele silêncio vazio de casa que está esperando ter gente, mas o silêncio satisfeito de quem tem tanto que nem precisa falar para isso existir. Um dia o Caio chamou ele de pai. Não foi anunciado, não foi uma conversa que a gente teve antes, uma decisão planejada, um momento preparado. Foi no meio do almoço, o Caio precisando de alguma coisa que estava do lado do Augusto, e saiu natural como respiração. Pai, passa o sal. Silêncio na mesa. Helena parou de ler. Eu parei de comer. O Augusto ficou com a mão parada no ar por um segundo. O Caio olhou em volta, sem entender por que todo mundo tinha parado. O Augusto pegou o sal, passou para o Caio e disse com aquela voz baixa e firme: "Aqui, filho." Voltei os olhos para o prato rápido porque não queria que ninguém visse. Mas o Augusto viu. E não disse nada, que era o jeito dele de dizer tudo. Teve uma manhã, já fazia quase um ano que eu tinha chegado naquela porta, em que eu acordei mais cedo que de costume, antes do sol, antes dos grilos pararem, antes de qualquer coisa. Fui à cozinha no escuro, sem acender luz, de memória, porque em algum ponto aquela cozinha tinha virado minha cozinha. Aquelas paredes tinham virado minhas paredes. Aquele cheiro de madeira velha e café antigo tinha virado o cheiro de casa. Abri a despensa e fiquei parada na frente dela. Arroz, feijão, açúcar, fubá, óleo, tempero, sal e farinha. Um saco cheio, fechado, pesado, exatamente onde eu tinha colocado na semana anterior. Fiquei olhando para aquela despensa por um tempo que não sei quanto foi, pensando no saco vazio que eu tinha virado de cabeça para baixo, numa madrugada que parecia não ter fim, no pó branco no chão de terra, nos filhos dormindo sem saber que iam acordar com fome. Nas minhas mãos que não tinham mais nada para dar, pensei na caminhada, no sol, no Caio pedindo comida no meio da estrada, na minha mentira de amor. Quando a gente chegar lá, a gente come. Pensei na porta que não abriu, na porta que abriu. E pensei em tudo que estava do lado de cá dessa porta agora. A mão do Augusto na minha saindo do cartório, o João dormindo com o pé para cima daquele jeito sem sentido que bebê dorme. Helena com o rosto sério, debruçada em cima do livro. O Caio e a vaca estrela. O balanço na varanda, as sombras de bicho na parede durante a chuva, o nome João saindo da boca do Augusto como se ele já soubesse que era para ser. Fechei a despensa, fui até a janela da cozinha. Lá fora o céu estava naquela cor de antes do sol, aquele roxo escuro que vai clareando devagar, que vai passando por todos os azuis até chegar no laranja, que vai avisando que o dia está chegando com aquela paciência de coisa que não tem pressa, porque sabe que vai chegar de qualquer jeito. Coloquei a mão no vidro frio da janela e entendi uma coisa que eu estava tentando entender desde o começo. Não foi a fome que me salvou. Não foi o desespero. Não foi o acaso, não foi sorte que me colocou naquela estrada naquele dia. Foi a decisão, a escolha pequena e enorme ao mesmo tempo de levantar do chão, de dar aquela caminhada, de levantar a mão e bater naquela porta mesmo com o coração gritando para voltar. Foi a coragem, não a coragem bonita de história. A coragem feia, suada, empoeirada, grávida, com 2 filhos na mão e sem garantia nenhuma do que ia encontrar do outro lado. Essa coragem. Tem coisas que eu gostaria de poder voltar e contar para Teresa daquela madrugada. Aquela que estava sentada no chão de terra com o saco de farinha vazio.
Eu gostaria de poder sentar do lado dela e falar: eu sei que você não enxerga a saída. Eu sei que o cansaço é mais pesado do que qualquer coisa que você já carregou. Eu sei que você aprendeu a engolir o choro e a fingir que aguenta e a ser forte do jeito feio que dói por dentro, enquanto você mantém a cara inteira por fora. Mas vai ter uma porta. Não é a porta da vizinha que não abriu, não é a porta que o mundo fechou na sua cara, é uma porta que você não está esperando, no fim de uma caminhada que você ainda não começou, aberta por um homem que também sabe o que é não ter ninguém, e do outro lado tem uma mesa, e feijão, e seus filhos comendo como se o mundo fosse acabar, e o começo de uma coisa que vai demorar para ter nome, mas que quando tiver, você vai reconhecer imediatamente, porque é exatamente o que você achava que não existia mais. Vai ter uma cozinha que vai virar sua, uma despensa que vai ficar cheia, um homem que vai segurar sua mão no sol na saída de um cartório, um filho que vai chamar esse homem de pai durante o almoço como se fosse a coisa mais natural do mundo. E uma madrugada como essa, em frente à janela, com o céu clareando, com a casa cheia de gente dormindo, em que você vai entender que resistiu por um motivo, que valeu a pena não parar, mas eu não posso voltar, e talvez não precise, porque Teresa, daquela madrugada, não precisava saber o que ia acontecer. Ela precisava só de uma coisa, acreditar que valia dar o próximo passo. E ela deu, e aqui estou. Hoje é uma manhã comum. O Caio vai acordar logo, e a primeira coisa que vai fazer é perguntar se pode ir ver a estrela antes do café. O Augusto vai dizer que café primeiro, estrela depois, e o Caio vai argumentar que a estrela tem fome também, e o Augusto vai fingir que está considerando o argumento com seriedade antes de dizer café primeiro de novo. É a mesma conversa todos os dias. Eu acho que os dois gostam dela. Helena vai acordar, vai sentar à mesa com o livro e vai precisar ser lembrada 2 vezes que livro vai para a mesa depois da louça ir para a pia. O João vai acordar berrando porque é o jeito dele de avisar que está acordado. Não choro de dor ou susto, só anúncio, uma declaração em voz alta de presença que eu acho que vai ser a característica dele para a vida toda. E eu vou fazer o café, como faço todo dia. Vou acender o fogão, vou ouvir a casa acordando ao redor de mim, vou sentir o cheiro do café tomando conta da cozinha e vou ficar 1 segundo parada no meio de tudo isso, deixando aquele momento ser exatamente o que é. Uma manhã comum, que é o nome que eu dou agora para milagre, porque quem passou fome de verdade sabe o peso de uma despensa cheia. Quem carregou o filho no colo sem saber como vai alimentar amanhã, sabe o que significa ver eles dormirem saciados. Quem ficou sozinha do jeito que eu fiquei, sabe o tamanho do que é ter alguém que segura a sua mão no sol. E quem bateu numa porta sem saber o que ia encontrar do outro lado, sabe que coragem não é ausência de medo. É dar o passo mesmo com o medo. É levantar do chão de terra mesmo sem ter certeza. É caminhar 5 quilômetros com 2 filhos e uma barriga e uma mentira de amor no coração. Quando a gente chegar, a gente come. E acreditar nessa mentira com tanta força que ela vira verdade. Às vezes eu penso nas mulheres que estão naquela madrugada agora, sentadas no chão, com o saco vazio, com os filhos dormindo, com o mundo fechado em volta. E eu quero que elas saibam de uma coisa. A porta existe. Você não sabe onde é ainda. Você não sabe o caminho. Você não sabe o que vai estar do outro lado, mas a porta existe e você tem o que precisa para chegar até ela. Você sempre teve. Era aquilo que você engoliu junto com o choro, que você guardou junto com as perdas, que você carregou junto com os filhos naquela estrada de terra. Chama coragem. E é sua. Sempre foi. Eu era uma viúva humilhada, grávida, sem nada e sem saber para onde ir. Hoje eu abro a despensa todo dia e vejo a farinha cheia, e eu lembro, e eu agradeço, e eu sei que cada passo difícil que me trouxe até aqui valeu. Cada um. Fim.